O relógio marcava 4h40 da manhã quando Leonardo desligou o motor de sua caminhonete, Toyota Hilux, branca, no estacionamento do posto Estrela do Sul, na BR-153, próximo ao município de Aparecida de Goiânia. A névoa matinal ainda cobria a pista como um manto espesso, e apenas os faróis dos caminhões que passavam cortavam a escuridão da madrugada goiana. Havia saído de sua fazenda São Francisco, localizada no interior de Goiás, com destino a Goiânia para uma reunião importante com sua equipe de produção musical. O dia prometia ser longo, com gravações no estúdio e depois um encontro com empresários do agronegócio interessados em patrocinar sua próxima turnê. Mas algo naquela parada não seria como todas as outras que fazia rotineiramente. O posto estava mais movimentado do que o normal para aquele horário. Diversos caminhões estavam estacionados, alguns com os motores ainda ligados, outros já silenciosos há algum tempo. Leonardo observou que muitos caminhoneiros estavam reunidos próximo à área de conveniência, formando pequenos grupos que conversavam em tom baixo. Mas visivelmente preocupado, ao descer da caminhonete, o cantor ajustou seu boné preto da marca Wrangler e vestiu um casaco de couro marrom por cima da camisa xadrez azul e branca. O frio matinal era típico do inverno goiano seco mas penetrante. Caminhou em direção à loja de conveniência, cumprimentando com um aceno discreto os funcionários do posto que começavam a reconhecê-lo. Mesmo com a pouca luz do ambiente, o cheiro característico de diesel misturava-se com o aroma de café fresco que vinha da lanchonete anexa ao posto. Era um odor familiar para Leonardo, que sempre manteve suas origens simples e continuava frequentando lugares como aquele. Mesmo após décadas de sucesso na música sertaneja, sua proximidade com pessoas trabalhadoras, especialmente aquelas que sustentavam suas famílias nas estradas do Brasil, era algo que jamais havia perdido. Ao entrar na lanchonete, com suas paredes decoradas com fotos de caminhões antigos e troféus de competições de carretas enfeitadas, Leonardo cumprimentou Dona Maria, a atendente que conhecia há anos. "Bom dia, Dona Maria. Um café bem forte, por favor", disse com um sorriso caloroso que sempre mantinha. A mulher, de cerca de 60 anos, sorriu de volta e serviu o café em uma xícara branca de porcelana simples. Foi quando se dirigia para uma mesa próxima à janela que Leonardo ouviu, vinda de uma mesa no canto da lanchonete, uma voz embargada de emoção. Um homem que parecia estar na faixa dos 50 anos contava algo muito sério para outros dois caminhoneiros, que o escutavam com atenção e expressões de solidariedade estampadas nos rostos marcados pelo sol da estrada. Sentado a poucos metros de Leonardo Josso dos Santos, natural de Itumbiara, no sul de Goiás, relatava para seus colegas Marcelo da Silva e Roberto Ferreira uma situação que havia mudado completamente sua vida nos últimos dias. Os três se conheciam há mais de 15 anos, sempre se encontrando nos mesmos postos de combustível durante suas viagens pelo interior do país. Josué era um homem de 1,70 m de altura, cabelos grisalhos penteados para o lado, com mãos calejadas que denunciavam seus 40 anos de estrada. Usava uma camisa de botão atumarino, já desbotada pelo tempo, e uma calça jeans escura. Seus olhos castanhos, normalmente alegres e cheios de vida, agora demonstravam uma preocupação profunda que seus amigos jamais haviam visto. 40 anos rodando essas estradas do Brasil inteiro, e nunca me aconteceu uma desgraça dessas, dizia Josué, mexendo nervosamente no copo de café que já estava frio há muito tempo. A carga toda perdida por causa daquele acidente na serra. E vocês sabem que não foi nem culpa minha. Conhecem como é perigosa aquela curva ali, na descida da Serra de Caldas Novas. Marcelo, um homem robusto de 45 anos, com uma barba bem aparada e boné da Petrobras, balançava a cabeça, compreendendo perfeitamente a situação. Ele próprio já havia passado por momentos difíceis na profissão, incluindo um roubo de carga 5 anos antes que quase o levou à falência. "E a seguradora, Josué? Eles não vão cobrir?", perguntou, embora já imaginasse qual seria a resposta. Roberto, o mais experiente dos três, com seus 62 anos de idade e mais de 40 de estrada, suspirou fundo antes de responder. Conhecia bem os trâmites burocráticos das seguradoras, que frequentemente se arrastavam por meses, deixando os caminhoneiros em situações desesperadoras. "Você sabe como é, Marcelo. Eles vão enrolar pelo menos 6 meses para liberar qualquer coisa. E mesmo assim, nunca cobrem o valor total." Leonardo, sentado estrategicamente em uma mesa, que lhe permitia ouvir a conversa sem ser invasivo, prestava atenção em cada palavra daquele diálogo. A história daquele homem mexia com algo muito profundo em seu coração. Lembrava-se perfeitamente de sua própria origem,
humilde, em Goianápolis, dos tempos difíceis que enfrentou junto com seu saudoso irmão Leandro, antes da fama chegar, quando mal tinham dinheiro para comprar cordas novas para o violão. O cantor observava discretamente os gestos de Josué, a forma como seus ombros estavam curvados pelo peso da preocupação, como suas mãos tremiam ligeiramente ao segurar o copo de café. Era evidente que aquele homem estava passando por um dos momentos mais difíceis de sua vida, e a solidariedade de seus amigos caminhoneiros, embora genuína, parecia insuficiente para resolver a magnitude do problema que enfrentava. Josué continuou seu relato, e foi então que a dimensão real e devastadora do problema se revelou por completo. A carga perdida no acidente não representava apenas um prejuízo financeiro momentâneo, mas sim a possibilidade concreta e iminente de perder completamente o sustento de sua família. O caminhão Scania R440, ano 2018, estava financiado pelo banco, e sem conseguir pagar as prestações mensais de R$ 3.500, ele correria o risco de ter o veículo apreendido em questão de semanas. A situação é muito pior do que vocês imaginam, disse Josué, com a voz cada vez mais baixa e embargada. Minha esposa, Conceição, está internada 2 semanas no Hospital Araújo Jorge, em Goiânia, fazendo tratamento contra um câncer no útero que descobrimos mês passado. Os gastos com remédios e exames que o SUS não cobre já consumiram todas nossas economias. A revelação caiu como uma bomba sobre os presentes. Marcelo e Roberto se entreolharam percebendo que a situação de seu amigo era muito mais grave e complexa do que haviam imaginado inicialmente. Era o tipo de história que qualquer caminhoneiro temia viver, mas que infelizmente fazia parte da realidade cruel de muitos profissionais autônomos da estrada. E tem mais, continuou Josué, agora com lágrimas nos olhos. Os 3 meninos estão comigo aqui na estrada porque não tinha com quem deixar em casa. A Conceição sempre cuidou deles e agora com ela no hospital. O mais velho, o João, tem 15 anos e já tá me ajudando, mas os outros 2, o Pedro de 12 e a Maria Eduarda de 8, estão dormindo ali na cabine do caminhão. Eles deveriam estar na escola, mas como é que eu vou deixar eles sozinhos? Em casa, Roberto, que era pai de 4 filhos, sentiu um aperto no peito ao imaginar a situação. Josué, e para a próxima semana, você tem algum frete garantido? Perguntou, já temendo a resposta. Nada, Roberto, absolutamente nada, e o banco já está cobrando a prestação atrasada. Se eu não pagar até sexta-feira, eles vão iniciar o processo de busca e apreensão do caminhão. Leonardo, que continuava ouvindo discretamente a conversa, sentiu um aperto profundo no peito. Conhecia bem as dificuldades que as famílias brasileiras enfrentavam, especialmente aquelas que dependiam de trabalhos autônomos como o de Josué. Como pai de 6 filhos, conseguia imaginar perfeitamente o desespero daquele homem diante da possibilidade de não conseguir sustentar sua família em um momento tão crítico. A partir daquele momento, Leonardo sabia que não conseguiria simplesmente terminar seu café e seguir viagem para Goiânia, como se nada daquilo tivesse acontecido. Algo dentro dele, talvez a educação cristã que recebeu de seus pais Carmen e Avelino, ou talvez a memória de suas próprias dificuldades do passado, o impedia de permanecer indiferente àquela situação. A palavra sobre a situação de Josué começou a se espalhar rapidamente entre os caminhoneiros presentes no posto. A lanchonete, que normalmente era um local de descanso e conversas descontraídas sobre futebol e música, transformou-se em um centro de mobilização espontânea. A história tocou profundamente outros profissionais que estavam abastecendo seus veículos ou fazendo uma pausa em suas viagens. Daniel Santos, um motorista jovem de 28 anos que transportava equipamentos agrícolas, foi o primeiro a se aproximar da mesa após ouvir parte da conversa. Josué, eu posso te ajudar com combustível para alguns dias, ofereceu, colocando a mão no ombro do caminhoneiro mais experiente. Tenho cartão corporativo da empresa e posso liberar uns 500 litros para você. Em seguida chegou Antônio Pereira, um caminhoneiro de 53 anos, que transportava alimentos não perecíveis de Anápolis para Brasília. Tenho aqui na carroceria algumas caixas de biscoitos, leite em pó e outros mantimentos que sobraram da última entrega, disse, com um sorriso solidário. Sei que não resolve o problema principal, mas pelo menos garante comida para as crianças por alguns dias. A solidariedade entre os caminhoneiros era algo que sempre existiu nas estradas brasileiras. Uma espécie de código não escrito, de ajuda mútua, entre aqueles que compartilhavam os mesmos desafios e perigos da profissão. Mas desta vez, mesmo com toda a boa vontade dos colegas, parecia insuficiente diante da magnitude e complexidade do problema que Josué enfrentava. Carlos Eduardo, um caminhoneiro de Minas Gerais que transportava café, aproximou-se
e sussurrou algo no ouvido de Roberto. Os dois conversaram discretamente por alguns minutos, e Roberto retornou à mesa com uma expressão mais esperançosa. Josué, o Carlos conhece um cara em Uberlândia que tá precisando de caminhoneiro para fazer São Paulo toda semana. O frete é bom, mas tem que ser para começar já na segunda-feira. Leonardo observava toda aquela movimentação com crescente admiração pela solidariedade daqueles homens simples. Mas ao mesmo tempo sabia que as ajudas pontuais, embora importantes, não resolveriam a questão fundamental. Josué precisava de trabalho garantido, sua esposa precisava de tratamento médico adequado, e as crianças precisavam de estabilidade para voltar aos estudos. O cantor começou mentalmente a formular um plano mais abrangente. Conhecia pessoas influentes no ramo do transportes, empresários do agronegócio que sempre contratavam fretes, médicos renomados em Goiânia. Sua rede de contatos, construída ao longo de mais de 3 décadas de carreira musical e empresarial, poderia ser utilizada de forma estratégica para ajudar aquela família de maneira efetiva e duradoura. Foi quando Leonardo tomou a decisão que mudaria completamente o rumo daquela manhã e, principalmente, o destino da família de Josué. O cantor levantou-se da sua mesa, caminhou até onde estavam reunidos os caminhoneiros, retirou respeitosamente seu boné e se apresentou de forma simples e direta. Com licença, pessoal. Meu nome é Leonardo, posso me sentar com vocês? Gostou muito de ouvir melhor essa história. Inicialmente, os caminhoneiros não reconheceram o famoso cantor sertanejo. Viam apenas um homem simples, vestido com roupas casuais, que aparentava ser mais um trabalhador interessado genuinamente em ajudar. Um colega em dificuldades, a simplicidade e humildade de Leonardo sempre foram características marcantes de sua personalidade. Mesmo após todo o sucesso conquistado, Josué, ainda profundamente abalado por sua situação e um pouco surpreso com a aproximação de um desconhecido, repetiu seu relato, desta vez olhando diretamente nos olhos de Leonardo. Falou sobre os 40 anos de estrada, o acidente na serra, a carga perdida, a esposa doente, os filhos que estavam dormindo no caminhão, as dívidas acumulando e a ameaça iminente de perder seu instrumento de trabalho. Quantos filhos você tem exatamente, Josué? Perguntou Leonardo, com a voz calma e interessada, demonstrando que estava prestando atenção em cada detalhe da história. 3. Seu Leonardo. 2 meninos e uma menina. O João tem 15 anos e já tá querendo largar a escola para me ajudar na estrada. O Pedro tem 12 e a Maria Eduarda tem só 8 aninhos. Respondeu Josué, com a voz embargada ao falar dos filhos. O cantor assentiu pensativamente, lembrando-se de seus próprios filhos Felipe, João Guilherme e Pedro Leonardo, Mateus, Jéssica e Monique, e de como seria devastador estar na situação daquele pai de família. E sua esposa, como está o tratamento dela? Continuou perguntando, demonstrando o interesse genuíno pela situação completa da família. A Conceição está internada no Araújo Jorge há 2 semanas. Os médicos disseram que é um caso sério, mas que tem chance de cura se fizer o tratamento completo. O problema é que alguns medicamentos e exames mais específicos não estão disponíveis pelo SUS. E eu já gastei todas nossas economias, explicou Josué, com lágrimas nos olhos. Foi neste momento crucial que Leonardo revelou sua verdadeira identidade. E mais importante ainda, sua firme intenção de ajudar. Josué, eu preciso te dizer uma coisa. Meu nome completo é Emival Eterno Costa, mas sou mais conhecido como Leonardo, o cantor sertanejo. E quero que você saiba, olhando nos meus olhos, que você e sua família não vão passar por essa situação sozinhos. O clima na mesa mudou completamente. Os outros caminhoneiros arregalaram os olhos, finalmente reconhecendo o famoso artista. Mas Leonardo fez questão de manter o tom informal, humilde e acolhedor da conversa, deixando claro que estava ali, não como uma celebridade, mas como um ser humano solidário disposto a ajudar outro ser humano em dificuldades. Leonardo não perdeu um segundo. Pegou seu telefone celular e começou a fazer ligações ali mesmo, na frente de todos os presentes na lanchonete. Sua primeira ligação foi para João Carlos Martins, um empresário do ramo de transportes com quem mantinha uma parceria de longa data para o transporte de equipamentos de suas turnês e que possuía uma das maiores transportadoras do Centro-Oeste brasileiro. João Carlos, bom dia. Desculpa ligar tão cedo, mas tenho aqui uma situação urgente, disse Leonardo ao telefone, explicando detalhadamente a situação de Josué. Preciso de um favor muito especial. Tenho aqui um caminhoneiro, honesto, experiente, com 40 anos de estrada, que passou por uma situação muito difícil e precisa de trabalho imediatamente.
Você tem alguma coisa que possa ajudar? A conversa durou cerca de 10 minutos, e o rosto de Leonardo foi se iluminando conforme recebia informações positivas do outro lado da linha. João Carlos não apenas confirmou que tinha várias rotas disponíveis, como também se ofereceu para contratar Josué como prestador de serviços fixo, garantindo trabalho regular e bem remunerado enquanto isso. Josué mal conseguia acreditar no que estava acontecendo bem diante de seus olhos. Os outros caminhoneiros também acompanhavam a cena com uma mistura de admiração, emoção e incredulidade. Era extremamente raro ver alguém famoso e bem-sucedido se envolver tão direta e pessoalmente na resolução de um problema real de uma pessoa comum. A segunda ligação foi para Dr. Ricardo Antunes, um dos oncologistas mais renomados de Goiânia e amigo pessoal de Leonardo há mais de 15 anos. Dr. Ricardo, bom dia. Tenho aqui uma situação que precisa muito da sua ajuda, disse o cantor, explicando o caso da esposa de Josué. Uma família humilde, trabalhadora, e a mulher está fazendo tratamento no Araújo Jorge. Preciso que o senhor me ajude a garantir que ela receba o melhor tratamento possível. Dr. Ricardo não apenas se prontificou a acompanhar pessoalmente o caso de Conceição, como também garantiu que todos os medicamentos e exames necessários seriam providenciados através de sua clínica particular, sem qualquer custo para a família. Leonardo, pode deixar comigo. Vou ligar agora mesmo para o Araújo Jorge e providenciar a transferência dela para minha clínica. Ela vai receber o melhor tratamento disponível. As ligações de Leonardo começaram a criar um verdadeiro efeito dominó de soluções para os problemas da família de Josué. A terceira ligação foi para Marcos Antônio Silva, proprietário de uma das maiores concessionárias de caminhões de Goiás e patrocinador oficial de várias turnês do cantor. Marcos, preciso renegociar o financiamento de um caminhão para o amigo, disse Leonardo, explicando a situação de Josué e a ameaça de busca e apreensão que pairava sobre o veículo. É um Scania 2018, tá em dia com a manutenção, e o dono é um profissional sério, que só tá passando por uma dificuldade momentânea. Marcos não apenas conseguiu renegociar o financiamento com o banco, estendendo o prazo e reduzindo o valor das parcelas, como também se ofereceu para fazer uma revisão completa gratuita no caminhão de Josué, garantindo que o veículo estivesse em perfeitas condições para os próximos trabalhos. A quarta ligação foi para Dr. Fernando Lacerda, um advogado especializado em seguros e questões trabalhistas, que há anos prestava serviços jurídicos para as empresas de Leonardo. Fernando, tenho aqui um caso de acidente com perda de carga que precisa ser resolvido com urgência, explicou o cantor. É um caminhoneiro que está sendo prejudicado pela demora da seguradora em resolver a indenização. Dr. Fernando se comprometeu a assumir o caso imediatamente, garantindo que entraria com todas as medidas judiciais necessárias para acelerar o processo de indenização e ainda buscaria danos morais pelos prejuízos causados pela demora da seguradora em cumprir suas obrigações contratuais. A notícia das ações de Leonardo começou a se espalhar rapidamente entre os funcionários do posto e outros caminhoneiros que chegavam ao local para abastecer. Alguns começaram a fotografar discretamente com seus celulares, mas o cantor pediu respeitosamente para que aguardassem, pois queria resolver completamente a situação antes de qualquer exposição na mídia. Dona Maria, a atendente da lanchonete, aproximou-se da mesa com os olhos marejados de emoção. Seu Leonardo, em 40 anos trabalhando neste posto, nunca vi uma coisa tão bonita quanto essa, disse, com a voz embargada. O Senhor é um anjo que Deus colocou no caminho dessa família. Josué estava visivelmente emocionado, com lágrimas rolando livremente por seu rosto marcado pelo sol da estrada, tentava encontrar palavras adequadas para expressar sua gratidão. Mas a emoção era tão intensa, que mal conseguia falar. Eu nem sei como agradecer tudo isso, seu Leonardo, conseguiu dizer, com a voz completamente embargada. 40 anos de estrada, e nunca imaginei que pudesse existir uma bondade tão grande assim. Leonardo se levantou de sua cadeira, caminhou até Josué, e colocou a mão carinhosamente no ombro do caminhoneiro. Josué, você não precisa só precisa continuar sendo o homem honesto e trabalhador que você sempre foi, e cuidar bem da sua família. Deus me deu muito na vida, e é minha obrigação dividir com quem precisa. Marcelo e Roberto, os dois amigos caminhoneiros que haviam ouvido todo o relato inicial de Josué, também estavam visivelmente emocionados com a transformação que presenciaram. Seu Leonardo, disse Marcelo, o senhor acabou de salvar uma família inteira. Isso que o senhor fez vai ficar marcado para sempre na memória de todos nós que estamos aqui.
Leonardo então fez algo que tocou ainda mais profundamente todos os presentes. Pediu para que todos fizessem uma oração em círculo, agradecendo a Deus pela oportunidade de ajudar e pedindo proteção para a família de Josué. Vamos dar as mãos e agradecer ao Senhor por este momento, disse o cantor, demonstrando que sua fé cristã era um dos pilares fundamentais de sua vida. O círculo de oração formado por Leonardo, Josué, Marcelo, Roberto, Daniel, Antônio, Carlos Eduardo, Dona Maria e outros caminhoneiros que se aproximaram, foi um momento de profunda emoção e espiritualidade que ninguém ali presente jamais esqueceria. Era a materialização prática do amor ao próximo pregado pelo cristianismo, Apos e Oracal. Leonardo anotou cuidadosamente todos os dados pessoais de Josué, endereço completo em Itumbiara, telefones de contato, dados dos filhos e informações sobre a esposa internada. Vou acompanhar pessoalmente toda essa situação, garantiu o cantor. Vou ligar toda semana para saber como estão as coisas, e qualquer problema, qualquer coisa que precisar, você me liga diretamente neste número. Leonardo fez questão de acompanhar Josué até seu caminhão Scania vermelho, estacionado na área destinada aos veículos pesados do posto. Queria conhecer pessoalmente os 3 filhos do caminhoneiro e conversar com eles sobre a situação que estava sendo resolvida na cabine do caminhão. Dormindo em beliches improvisados com cobertores e travesseiros trazidos de casa, estavam João, de 15 anos, Pedro, de 12, e Maria Eduarda, de 8 anos. As crianças acordaram com um movimento e ficaram inicialmente tímidas ao ver um desconhecido conversando com seu pai. Crianças, este é o tio Leonardo, disse Josué, com a voz ainda embargada de emoção. Ele é um cantor muito famoso e veio aqui nos ajudar. Maria Eduarda, a mais nova, foi a primeira a quebrar o gelo. Tio Leonardo, você canta aquela música da Ana Júlia? Perguntou, referindo-se a um dos grandes sucessos do cantor. Leonardo sorriu carinhosamente e respondeu: canto sim, minha princesa. E sabe de uma coisa? Quando sua mamãe estiver boa e vocês estiverem todos juntos em casa novamente, eu vou fazer um show especial só para a família de vocês. Os olhos da menina se iluminaram de alegria com a promessa. João, o mais velho, que já compreendia melhor a gravidade da situação que a família enfrentava, aproximou-se de Leonardo com seriedade. Tio Leonardo, muito obrigado por estar ajudando meu pai. Eu já estava pensando em largar a escola para trabalhar com ele, mas agora vejo que não vai precisar. O cantor colocou a mão no ombro do adolescente e disse: João, seu lugar é na escola, estudando e se preparando para o futuro. Seu pai é um herói que trabalha muito para cuidar de vocês e da sua mãe. E agora vocês vão ter toda a tranquilidade para que cada um possa fazer sua parte. Você estudando, seu irmão Pedro também, e a Maria Eduarda brincando e sendo criança. Pedro, o filho do meio, que havia permanecido mais quieto, finalmente se aproximou. Tio Leonardo, quando a mamãe sair do hospital, o senhor pode vir almoçar na nossa casa? A mamãe faz o melhor frango com quiabo de Itumbiara, disse, arrancando sorrisos de todos os presentes. Pode ter certeza que eu vou, Pedro, e vou levar minha esposa Poliana e meus filhos, para conhecer vocês também. Vai ser uma festa, respondeu Leonardo, demonstrando que seu compromisso com a família ia muito além daquele momento de ajuda emergencial. Antes de se despedirem, Leonardo fez questão de resolver alguns detalhes práticos que garantiriam o início imediato da recuperação da situação de Josué. Ligou novamente para João Carlos Martins, da transportadora, e confirmou que Josué poderia começar a trabalhar já na segunda-feira seguinte, com uma carga de soja de Goiás para o Porto de Santos. João Carlos, o Josué vai estar na sua empresa segunda-feira de manhã para acertar todos os detalhes, disse Leonardo ao telefone, e pode ter certeza de que você está contratando um dos melhores profissionais das estradas brasileiras. 40 anos de experiência, nunca teve problema com álcool ou drogas, sempre cumpriu prazos. Em seguida ligou para Dr. Ricardo para confirmar que Conceição seria transferida naquela mesma tarde para sua clínica particular. Doutor, o Josué vai passar aí às 2 horas da tarde com os documentos da esposa, por favor. Cuide dela como se fosse da minha própria família. Leonardo também resolveu uma questão que havia surgido durante as conversas, onde as crianças ficariam enquanto Josué estivesse trabalhando e Conceição se recuperando. Ligo para a irmã Teresa, diretora de um colégio católico em Itumbiara, que conhecia através de suas ações sociais. Irmã Teresa, tenho aqui 3 crianças que precisam de um lugar seguro para estudar e ficar durante o dia, explicou o cantor. O pai trabalha como caminhoneiro e a mãe está se tratando de câncer. São crianças educadas, de uma família cristã
e trabalhadora. A religiosa não apenas garantiu as vagas para as 3 crianças no colégio, como também se ofereceu para providenciar um local seguro onde elas poderiam ficar no período em que não estivessem na escola. Através do programa social da instituição, para a finalizer, Leonardo resolveu uma última questão prática. Deu a Josué R$ 2.000 em dinheiro para despesas imediatas da família, combustível e alimentação das crianças, até que tudo se normalizasse. Josué, isso aqui é para vocês não passarem nenhuma dificuldade nos próximos dias, disse, entregando discretamente o dinheiro ao caminhoneiro. A história do encontro entre Leonardo e Josué começou a se espalhar naturalmente entre os caminhoneiros presentes no posto, e alguns começaram a compartilhar nas redes sociais, sempre de forma respeitosa e admirativa. Não houve exposição sensacionalista, mas sim o compartilhamento genuíno de uma história de bondade e solidariedade. Dona Maria, emocionada com o que havia presenciado, comentou com outros funcionários do posto: em 40 anos trabalhando aqui, atendendo milhares de pessoas, nunca vi uma coisa tão bonita. Esse Leonardo não é só um cantor famoso, é um ser humano de coração grande. Os outros caminhoneiros que estavam no posto também foram profundamente tocados pela atitude de Leonardo. Daniel, o jovem motorista que havia oferecido combustível, comentou: isso mostra que ainda existe gente boa neste mundo. O Leonardo podia ter passado direto, tomado seu café e ido embora, mas parou para ouvir e resolver o problema do Josué. Marcelo e Roberto, os amigos de longa data de Josué, se comprometeram a acompanhar de perto toda a situação e servir como pontos de apoio para a família durante o período de recuperação. Josué, você sabe que pode contar com a gente para qualquer coisa, disse Roberto. E agora, com a ajuda do Leonardo, tenho certeza de que tudo vai dar certo. A própria atmosfera do posto havia mudado completamente. O que começou como um local onde um homem desesperado relatava suas dificuldades, havia se transformado em um centro de esperança e renovação da fé na bondade humana. Carlos Eduardo, o caminhoneiro mineiro, comentou com outros colegas: isso que aconteceu aqui hoje vai virar lenda entre os caminhoneiros. Daqui a alguns anos, todo mundo vai estar contando a história do dia em que o Leonardo salvou a família do Josué. 6 meses após aquele encontro transformador no posto Estrela do Sul, a vida da família de Josué havia mudado completamente. O caminhoneiro não apenas conseguiu quitar todas suas dívidas e manter seu Scania vermelho, como também se tornou um dos transportadores preferenciais da empresa de João Carlos Martins, realizando rotas fixas e bem remuneradas entre Goiás, São Paulo e Minas Gerais. Conceição havia se recuperado completamente do tratamento oncológico na clínica do Dr. Ricardo Antunes. Os exames de controle mostravam que o câncer havia sido totalmente eliminado, e ela agora fazia acompanhamento preventivo a cada 3 meses. Mais do que isso, a experiência pela qual passou a transformou em uma pessoa ainda mais forte e grata pela vida. Dr. Ricardo se tornou um anjo na nossa vida, costumava dizer Conceição para as amigas de Tumbiara. Ele não apenas me curou, como tratou a minha família com um carinho que jamais vamos esquecer. E tudo isso porque o Leonardo teve a bondade de nos ajudar. As crianças voltaram à rotina escolar normal no colégio da Irmã Teresa, que continuou oferecendo suporte pedagógico especial para compensar o tempo perdido durante a crise familiar. João, que havia pensado em abandonar os estudos para ajudar o pai, agora estava focado em prestar vestibular para engenharia mecânica. Sonhando em um dia ter sua própria oficina de caminhões, Pedro desenvolveu uma paixão especial pela música sertaneja após o encontro com Leonardo e começou a aprender violão nas aulas oferecidas pelo colégio. Quando eu crescer, quero cantar igual ao tio Leonardo, dizia sempre, para orgulho dos pais. Maria Eduarda, a caçula, mantinha um carinho especial pelo tio Leonardo e sempre perguntava quando ele viria visitá-los novamente. Rávia Sei Tornedo, uma das alunas mais aplicadas de sua turma, e frequentemente contava para os colegas a história de como o famoso cantor havia ajudado sua família. Leonardo cumpriu rigorosamente sua promessa de acompanhar a situação da família. Ligava religiosamente toda semana para Josué, sempre perguntando sobre o trabalho, a saúde de Conceição, o progresso das crianças na escola. Essas ligas se tornaram um dos momentos mais esperados da semana para toda a família. Alô? Josué, como estão as coisas por aí? Era sempre assim que Leonardo iniciava as conversas, com o mesmo tom caloroso e interessado de sempre. Josué havia perdido a timidez inicial e agora conversava com o cantor como se fosse um amigo de longa data. Seu Leonardo, esta semana foi ótima. Fiz 2 viagens para São Paulo, a Conceição está cada dia melhor, e o João tirou nota máxima em matemática. Relatava Josué,
sempre com orgulho na voz. A senhora que cuida das crianças durante o dia disse que nunca viu meninos tão educados e estudiosos. Em uma dessas ligações, Leonardo anunciou que cumpriria sua promessa de visitar a família em Itumbiara. Josué, no próximo sábado, eu e a Poliana vamos aí almoçar com vocês. A Conceição ainda faz aquele frango com quiabo que o Pedro falou? A notícia da visita de Leonardo mobilizou não apenas a família de Josué, mas toda a vizinhança em Itumbiara. Conceição passou a semana inteira preparando o almoço especial, com a ajuda das vizinhas que se ofereceram para colaborar. Casa simples, mas sempre muito limpa e organizada. Recebeu uma reforma rápida, com a ajuda dos amigos da comunidade. No sábado marcado, Leonardo chegou a Itumbiara acompanhado de Poliana e de seu filho João Guilherme, que havia pedido especialmente para conhecer a família que o pai tanto falava. A recepção foi emocionante, com abraços calorosos e muitas lágrimas de alegria. Tio Leonardo, gritou Maria Eduarda, correndo para abraçar o cantor. Você veio mesmo? Eu sabia que você ia cumprir a promessa. Leonardo a pegou no colo e disse: eu sempre cumpro minhas promessas, minha princesa. E olha só como você cresceu e ficou ainda mais bonita. O almoço na casa da família de Josué se tornou um dos momentos mais marcantes para todos os envolvidos. A mesa simples de madeira acomodou toda a família visitante e visitada, criando um ambiente de intimidade e carinho que transcendeu qualquer diferença social ou econômica. Conceição havia preparado um verdadeiro banquete frango come quiabo, arroz tropeiro, mandioca, salada de almeirão, farofa de banana e doce de leite caseiro. Dona Conceição, agora entendo por que o Pedro falou tanto desse frango com quiabo, disse Leonardo, elogiando sinceramente a comida. Está uma delícia. Durante o almoço, as conversas fluíram naturalmente. João contou sobre seus planos de prestar vestibular. Pedro mostrou os progressos no violão, tocando uma música de Leonardo, e Maria Eduarda apresentou um desenho que havia feito do cantor como um anjo com asas. Poliana se encantou com a simplicidade e educação das crianças. Leonardo, que família maravilhosa, sussurrou para o marido. Essas crianças são um exemplo de educação e carinho. João Guilherme, filho de Leonardo, brincou com as crianças no quintal, jogando futebol e contando histórias sobre as turnês do pai. Josué aproveitou o momento para mostrar a Leonardo algumas fotos do período difícil pelo qual haviam passado, incluindo imagens de Conceição no hospital. Seu Leonardo, olhando essas fotos hoje, parece que foi um pesadelo que acabou. Graças a Deus e ao Senhor, hoje somos uma família completa e feliz novamente. O momento mais emocionante do almoço foi quando Conceição fez questão de agradecer pessoalmente a Leonardo por tudo que havia feito. Seu Leonardo, o Senhor não salvou apenas a nossa família, o Senhor nos devolveu a esperança, a dignidade e principalmente a fé de que ainda existem pessoas boas neste mundo. Leonardo, visivelmente emocionado, respondeu com a humildade que sempre o caracterizou. Dona Conceição, quem me ensinou uma lição aqui foram vocês. Vocês me mostraram que a verdadeira riqueza não está no dinheiro que a pessoa tem, mas no amor que existe dentro de uma família. O cantor então contou para a família como aquele encontro no posto havia mudado também sua própria perspectiva. Sabra a vida. Depois que conheci vocês, comecei a valorizar ainda mais minha própria família e a entender melhor qual é o verdadeiro sentido do sucesso que Deus me deu. João Guilherme, impressionado com a história da família e com a atitude do pai, comentou: Pai, agora entendo porque você sempre diz que o sucesso só vale a pena quando podemos ajudar outras pessoas. Esta família é um exemplo de dignidade e força. Poliana acrescentou: Vocês nos ensinaram que os verdadeiros valores não se compram com dinheiro. O amor, a união, a honestidade que existe nesta casa são tesouros que muitas famílias ricas gostariam de ter. Ao final do almoço, Leonardo fez questão de tocar violão e cantar algumas de suas músicas mais famosas para a família. Pedro acompanhou tocando seu violão, em uma apresentação informal que arrancou aplausos e lágrimas de emoção de todos os presentes. Ana Júlia, a música preferida de Maria Eduarda, foi cantada especialmente para ela, que acompanhou toda a letra de cor, para orgulho de seus pais. Leonardo então ensinou uma música nova para Pedro, prometendo que quando o menino aprendesse completamente, eles fariam uma gravação juntos. A visita de Leonardo a Itumbiara gerou um impacto positivo em toda a comunidade local. Muitos vizinhos e amigos da família de Josué se aproximaram respeitosamente para cumprimentar o cantor, que atendeu a todos com a mesma simplicidade e carinho. Dona Rosa, vizinha de longa data da família, comentou: Nunca imaginei que ia conhecer um artista famoso assim, conversando na minha rua como se fosse um amigo da família. O Leonardo é uma pessoa muito especial mesmo.
As crianças da vizinhança, inicialmente tímidas, aos poucos se aproximaram e puderam conversar com o cantor, que se mostrou extremamente paciente e carinhoso com todas elas. Tio Leonardo, você vai voltar aqui? Perguntou uma menina de 5 anos. Claro que sim, minha filha. Agora vocês fazem parte da minha família também, respondeu ele. O pároco da comunidade, Padre Antônio, fez questão de agradecer pessoalmente a Leonardo pela atitude cristã que havia demonstrado. Meu filho, o que você fez por esta família é um exemplo prático do amor ao próximo que Jesus nos ensinou. Que Deus continue abençoando sua vida e sua família. A diretora da escola, onde as crianças estudavam, irmã Teresa, também esteve presente durante parte da tarde. Leonardo, quero agradecer não apenas pela ajuda que você deu a esta família, mas pelo exemplo que você está dando a todas as nossas crianças. Elas agora sabem que o sucesso deve ser usado para ajudar quem precisa. Meses depois da visita a Itumbiara, a história de Leonardo e da família de Josué havia se tornado um exemplo inspirador que se espalhou muito além das estradas e postos de combustível. A narrativa circulava entre caminhoneiros de todo o Brasil sempre contada, com admiração e respeito. Josué se tornou uma espécie de embaixador não oficial da bondade de Leonardo nas estradas. Em cada posto, em cada porada, em cada conversa com colegas caminhoneiros, ele contava sua história, sempre enfatizando não apenas a ajuda material recebida, mas principalmente o carinho e a dignidade com que foram tratados. O Leonardo não nos ajudou como quem faz caridade, costumava dizer Josué. Ele nos tratou como família, com respeito e amor verdadeiro. Isso fez toda a diferença na nossa vida. A transportadora de João Carlos Martins se beneficiou da história, ganhando uma reputação de empresa que valoriza profissionais sérios e dedicados. Vários caminhoneiros experientes procuraram a empresa depois de conhecer a história de Josué, criando um ciclo positivo de valorização do trabalho honesto. Dr. Ricardo Antunes também passou a ser procurado por outros pacientes carentes, que ouviram falar de sua participação na história. O médico criou um programa especial de atendimento social em sua clínica. Inspirado pela experiência com a família de Josué, o Colégio da Irmã Teresa recebeu doações espontâneas de pessoas que se emocionaram com a história, permitindo a expansão dos programas sociais da instituição. Às vezes uma história de bondade gera um movimento muito maior do que imaginamos, comentava a religiosa para Leonardo. Aquele encontro casual no posto de combustível havia se tornado um divisor de águas em sua vida pessoal e profissional. O cantor começou a desenvolver projetos sociais mais estruturados, sempre com foco em ajudar famílias trabalhadoras que passavam por dificuldades momentâneas. Conhecer a família do Josué me ensinou que a verdadeira felicidade está em poder fazer a diferença na vida de outras pessoas, disse Leonardo em uma entrevista meses depois. Todo o sucesso que Deus me deu só faz sentido se eu puder usar para ajudar quem precisa. Poliana, a esposa do cantor, também foi profundamente impactada pela experiência. Ela passou a acompanhar mais ativamente os projetos sociais do marido, sempre lembrando das lições de humildade e dignidade aprendidas com a família de Itumbiara, os filhos de Leonardo, especialmente João Guilherme, que participou da visita, passaram a ter uma visão diferente sobre responsabilidade social e valores familiares. Pai, agora entendo por que você sempre diz que devemos ser gratos por tudo que temos, comentou o jovem. O próprio repertório de Leonardo foi influenciado pela experiência. Ele compôs uma música especial sobre a importância da solidariedade e do amor ao próximo, que se tornou um dos grandes sucessos de sua carreira, sempre dedicada aos trabalhadores honestos do Brasil. A relação entre Leonardo e a família de Josué não se limitou àquele momento de ajuda emergencial. Tornou-se uma amizade genuína e duradoura, mantida através de contatos regulares, visitas esporádicas e participação em momentos importantes da vida de ambas as famílias. Leonardo foi padrinho de formatura de João. Quando o jovem concluiu o ensino médio com notas excelentes, Josué e Conceição foram convidados especiais em um show de Leonardo em Goiânia, onde o cantor contou publicamente a história do encontro e homenageou a família. Pedro, o filho do meio, realmente desenvolveu talento musical e passou a receber aulas particulares custeadas por Leonardo. Tio Leonardo, quando eu crescer, quero cantar com você, dizia sempre o menino, sonho que o cantor prometeu tornar realidade quando chegasse a hora. Maria Eduarda, agora com 10 anos, mantinha correspondência regular com Poliana, contando sobre a escola, os amigos e os sonhos de criança. As cartas escritas com a caligrafia caprichada da menina se tornaram um dos tesouros mais queridos
da esposa do Leonardo Conceição, enviava regularmente quitutes caseiros para a família de Leonardo, sempre acompanhados de bilhetes carinhosos, agradecendo pelas bênçãos recebidas. Dona Conceição, seus doces são os melhores que já provei, respondia sempre Leonardo, mantendo viva a simplicidade que caracterizou o início da amizade. A história de Leonardo e Josué eventualmente chegou à grande mídia, sempre com o respeito e a dignidade que merecia. Programas de televisão convidaram ambas as famílias para contar suas experiências, sempre enfatizando os valores humanos envolvidos na narrativa. Esta não é uma história sobre um famoso que ajudou um pobre, explicou Leonardo em uma entrevista televisiva. Esta é uma história sobre seres humanos que se encontraram no momento certo e descobriram que a verdadeira riqueza está na solidariedade e no amor ao próximo. Josué, inicialmente tímido diante das câmeras, logo se soltou ao perceber que sua história poderia inspirar outras pessoas. Quero que outros trabalhadores saibam que não devem perder a esperança nos momentos difíceis. Sempre existe alguém disposto a ajudar, e Deus nunca abandona quem é honesto. A família recebeu convites para participar de campanhas sociais e programas de incentivo à educação. João se tornou exemplo para outros jovens em situação de vulnerabilidade, sempre contando como quase abandonou os estudos, mas foi incentivado a continuar. O posto Estrela do Sul, onde tudo começou, colocou uma placa comemorativa no local exato onde aconteceu o encontro. Aqui nasceu uma grande amizade e uma lição de vida, dizia a inscrição, que se tornou ponto de parada obrigatória para muitos caminhoneiros. Anos depois daquele encontro transformador, a história continuava sendo contada e recontada, sempre com o mesmo impacto emocional. Não era apenas uma anedota sobre a bondade de uma celebridade, mas sim um testemunho poderoso sobre a capacidade humana de transformar vidas através de gestos simples, de amor e solidariedade. Leonardo, agora ainda mais maduro e consciente de seu papel social, frequentemente usava a história em suas apresentações para lembrar ao público sobre a importância dos valores humanos fundamentais. O sucesso material não vale nada se não tivermos sucesso como seres humanos, costumava dizer. Josué, por sua vez, se tornou um exemplo entre os caminhoneiros brasileiros, não apenas por ter superado suas dificuldades, mas principalmente pela dignidade e gratidão com que conduzia sua vida. Sua história inspirava outros profissionais da estrada a nunca desistirem diante das adversidades. A família toda se tornara um símbolo de que é possível superar qualquer dificuldade quando se tem união, fé e a solidariedade de pessoas de bom coração. Conceição sempre dizia: nós não fomos apenas ajudados, nós fomos abençoados com a amizade de pessoas especiais. As crianças, agora adolescentes, carregavam consigo os valores aprendidos durante aquela experiência transformadora. Sabiam que haviam sido beneficiadas não apenas pela ajuda material, mas principalmente pelo exemplo de como o amor ao próximo pode mudar o mundo. Uma pessoa de cada vez, e assim, o que começou como um encontro casual em uma madrugada fria na BR-153, se transformou em uma lição eterna sobre a verdadeira grandeza do ser humano, perpetuando-se através das gerações, como um testemunho de que a bondade genuína tem o poder de transformar não apenas vidas individuais, mas toda a sociedade ao seu redor.